Muitíssimo obrigado. Sim, acrescentando a liberdade do Espírito Santo aqui nessa noite. Leamos a palavra do Senhor. Encontramos em Ezequiel, capítulo 37, a palavra que Deus colocou em meu coração para esse culto. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Ezequiel 37, amém. Quantos acharam de amém? Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entre vós, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Antes de introduzir a mensagem nessa noite, gostaria de agradecer o convite da coordenação, trabalho missionário desta congregação, nosso querido irmão. Deus abençoe pela confiança.
o corpo ministerial, os obreiros que aqui estão nessa noite. Quero cumprimentá-los, cumprimentar esta igreja maravilhosa que amamos de coração. E quero cumprimentar também em especial meu amigo pastor Geraldo e a sua esposa Irene. Nossos amigos, nossos companheiros, nossos conselheiros. E eu quero vos dizer nessa noite, igreja, vocês estão recebendo um presente também nessa noite. Da mesma forma como disse ao pastor Geraldo na terça-feira passada, quando descíamos do culto e o pastor Senna, nosso presidente, havia anunciado a sua vinda para cá. Eu disse ao pastor Geraldo, que você ganhou um grande prêmio. Você ganhou, no meu entendimento, para não desmerecer nenhuma, que poderia dizer a melhor congregação do campo de Criciúma. Glórias a Deus. Que eu tenho em autoestima e carinho, porque eu vi como ela nasceu. E vi como ela se formou e sei como ela está. O senhor ganha, pastor Geraldo, uma pleia de obreiros, cooperadores, homens de Deus da melhor qualidade. Pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que procuram estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, e que não vão lhe incomodar. Só vão lhe dar alegria. E serão cooperadores para o crescimento da obra do Senhor aqui nessa localidade. Glória a Deus, amém. As irmãs em especial, na pessoa da irmã Irene, irão se apaixonar pelo que eu a conheço, pela sua vida e pela sua história. Uma mulher que traz sempre esse sorriso aberto e um coração aberto mais do que o seu sorriso. Com certeza vocês haverão de amá-la, e ela amará muito esta igreja, em especial as irmãs que trabalham na obra do Senhor. Então, alegremos-nos por esta reciprocidade. A igreja ganha e o pastor também se alegra porque recebe essa igreja como um grande presente de Deus. Pastor Geraldo, com certeza, sei que o Senhor, o homem de Deus, é um homem que costuma estender as suas estacas, mas preserva os marcos antigos. Aqui estão os marcos antigos dessa igreja, e eu sei que o Senhor saberá respeitá-los e amá-los e fazê-los cada vez mais fortes para o crescimento da obra do Senhor. Amém, igreja? Agora vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Nós já ouvimos hinos maravilhosos aqui nessa noite. Ouvimos a palavra introdutória e o poder de Deus já se fez presente aqui nessa noite. Dispensaríamos até, se fosse preciso, dispensaríamos esse momento final da mensagem. Mas Deus ainda nos chama a um pensamento, a um compromisso final. E eu quero vos chamar a atenção para esta palavra que nós lemos aqui nessa noite. Haja vista que este culto é um culto missionário, e nós não podemos olvidar desta oportunidade de falar um pouco desta obra que está no coração de Deus. Missão é a obra que arde no coração de Deus constantemente, e a igreja do Senhor não pode se esquecer disso. E nós estamos diante de grande responsabilidade. A igreja onde servimos, e a igreja no mundo inteiro, precisa se conscientizar, irmãos, da grande responsabilidade que temos como igreja e como cristãos. Eu quero trazer para essa igreja uns dados que eu coletei lendo um artigo evangélico, um órgão oficial no mundo, que trazia um relatório sobre a situação do Evangelho no mundo, da situação da população no mundo,
como nós estamos com relação ao mundo e o nosso compromisso como cristãos. Eu li um artigo em que Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo de Billy Graham em 1962, ele disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo através de missões, e o desejo de Deus é que o homem conheça o grande propósito de Deus e que a terra venha ao seu conhecimento, e nós, referindo-se à igreja, ele dizia, não estivermos interessados em evangelismo, em missões, há uma grande probabilidade, dizia este grande pregador internacional, de que nós não tenhamos nascido de novo. Evangelismo e missão é algo que transcende a nossa vontade, porque ela é uma obrigação de todos nós como cristãos. Aleluia! Nesse instante, irmãos, que eu estou falando aqui para os irmãos terem uma ideia, nasceram no mundo 62 milhões de pessoas. Os irmãos sabem disso? Para alcançar estas pessoas, as 62 milhões de pessoas, fora os 50 bilhões que já existem no mundo e que estão perdidos no mundo inteiro, nós temos que ganhar para Jesus cada dia, só para evangelizar os que nasceram, dos 62 milhões que nasceram. Aleluia. Dos 62 milhões que nasceram nestes 2 anos, temos que ganhar cada dia para Jesus 187 mil pessoas, 128 mil cada minuto, nos próximos 110 anos. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro há 56 mil missionários. Se cada missionário fosse ganhar para Jesus, por exemplo, dos 50 milhões de pessoas, cada missionário deveria ganhar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você dividir a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Oceania, a Austrália e a África do Norte e a Europa, você vai ter que computar que para cada missionário deverá ganhar, ele pessoalmente, 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Ainda 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas. 4.980 por hora e 165 mil por minuto. E 97% dessas pessoas morrem sem conhecer Jesus. Isso não mexe com você? Existem 16.810 povos étnicos e sociais que nunca ouviram o nome de Jesus. Na Ásia Meridional e África Central, são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro não conhece o Evangelho. Isso é grave. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora vem algo que eu quero lhe falar como revelação. Deus falou para um pastor
nos Estados Unidos recentemente. Eles estavam num grande seminário para discutir estratégias de evangelismo, inclusive sobre isso. Vou conversar um pouquinho mais sobre isso. O pastor Geraldo participou conosco numa reunião a semana passada com a presença do vice-presidente da República. E nesse seminário, pastor Geraldo, que eles estiveram nos Estados Unidos, eles vieram para cá mediante uma profecia. Porque eles disseram nesse comitê internacional, os grandes pregadores americanos e os grandes financiadores do Evangelho no mundo, disseram naquele ponto, quando foi lido esse relatório, eles disseram, irmãos, aqueles empresários ricos, pregadores famosos, levantaram e disseram, mas como nós, na América, nos Estados Unidos, vamos conseguir alcançar o mundo desse jeito? Porque até ontem, os Estados Unidos foi o berço do Evangelho e foi o que mais enviou missionário para o mundo. No momento em que levantaram as suas vozes, levantou-se um profeta no meio deles e disse, enganam-se vocês. O tempo dos Estados Unidos acabou. Eu não trabalharei mais com essa nação como referência para evangelizar o mundo. Olhem para os hispanos e para todos da América Latina. O que é de lá que eu vou fazer a revolução do Evangelho no mundo, inclusive o Brasil. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um articulista, inclusive, sobre este assunto, fazendo comentários sobre o tema, ele perguntou, por isso o Papa é da América Latina? Sem comentários, Deus o sabe. Não sei de que forma Deus vai querer trabalhar, porque nós estamos falando de cristianismo, nós não estamos falando de evangélicos, nós estamos falando de cristãos. Os irmãos me entendem? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. É, glória a Deus. Na Índia, irmãos, 330 milhões de deuses existem lá. Se você for pregar lá, na Índia, e se você for falar de Jesus e vai perguntar para ele, mas você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Primeiro que ele vai perguntar quem é Jesus, e você vai dizer que ele é o Salvador do mundo. Ele vai perguntar, mas é mais um Deus? Você vai dizer sim, ele é o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso Deus. Eles vão dizer para você, nós temos aqui na Índia mais de 300 mil deuses para oferecer para vocês. Esse é o mundo que estamos vivendo. Se você vai em Papua Nova Guiné, às 4 horas da tarde, onde o céu se transforma em várias cores, e neste horário e momento eles fazem culto ao diabo em cada sexta-feira. Toda sexta-feira, 4 horas da tarde, neste horário queimam incenso a vários deuses e sacrificam vidas ao diabo. E Deus olha lá de cima e olha para nós, e olha e diz, e chora e diz, quem vai me ajudar? Quem vai estar comigo para tapar a brecha? Onde estão os meus missionários? Onde estão os meus discípulos? Oragamachuri Santa Lavagale. 70 milhões de africanos não conhecem Jesus, não ouviram uma vez só o nome de Jesus,
Mas Deus escolheu você, obreiro, para que você seja uma atalaia, uma voz para evangelizar o mundo. Se não puder ir lá fora, comece aqui em Samaria, comece aqui, porque daqui a Deus vai te levantar para onde Ele quiser. Bendito é o nome de Jesus. Eu fiz questão de trazer esses dados aos irmãos, porque às vezes nós falamos em missão e as pessoas não têm a ideia de como é o cristianismo no mundo. Se você abrir agora na internet, você vai pesquisar a última pesquisa que eu li ainda hoje. Que o ano passado eu tinha uma pesquisa de cristão no mundo 35%. Nós diminuímos para 32% no mundo. Isso somados católicos, evangélicos, todos que se dizem cristãos. Porque nascem milhões e milhões e nós não conseguimos alcançar o mundo. E os países estão fechados para o evangelho. Na semana passada o pastor Geraldo esteve conosco, pastor Seno, todos os pastores aqui de Criciúma, de diversas denominações, porque nós precisamos estar na brecha. O Congresso Nacional recebeu um comitê internacional que veio buscar ajuda do Brasil, porque os Estados Unidos têm problemas diplomáticos com grande parte dos países fechados do mundo. Você não imagina falar dos Estados Unidos para o iraquiano, para o muçulmano que está lá, o terrorista. O Oriente Médio quase todo odeia os Estados Unidos da América, mas eles amam o Brasil. Porque o Brasil é um país simpático, que não tem problemas sociais mais graves, ou pelo menos políticos que possam trazer perseguição às outras denominações e outras religiões aqui no Brasil. É um país livre e democrático, e não temos problema com esses países do Oriente Médio. E uma pesquisa feita internamente nesses países fechados, eles disseram que aceitam negociações com a nossa embaixada brasileira. E por isso vieram, na semana passada, o pastor Geraldo esteve ali, o vice-presidente da República, que veio assumir aqui da posse ao presidente da SIC. E eu consegui uma brecha na agenda com muita dificuldade, através do deputado Ronaldo, uma brecha na agenda para que o presidente nos ouvisse, porque eu já havia acompanhado pela internet essa reunião, eu estava acompanhando de perto, e os pastores estavam ansiosos para conversar, porque nós queremos que o Brasil entre de fato, que leve a sério isso, porque nós queremos que Deus conduza o coração dessa gente, que Deus abra as portas para que os homens tenham condição de evitar e abrir espaço para que os nossos irmãos deixem de morrer como missionário na África, no Oriente Médio, onde eles vão pregar o Evangelho. Eles estão tentando criar um tratado internacional. Orem a este favor. Talvez os irmãos não saibam, recentemente, há menos de um ano, a internet toda divulgou um missionário brasileiro que estava para morrer, decretado a morte dele. Eu liguei para ele e disse, eu disse, é necessário que entre em ação já. E entraram em ação graças à intervenção da embaixada brasileira e do Congresso Nacional. Conseguiram tirar aquele homem da forca. Mas quantos correram? Quantos já pereceram por amor a Cristo? Quantos já deram as suas vidas? Como disse o pastor Seno naquela reunião, o nosso presidente, ele disse: eu tenho dificuldade de mandar missionários para esses países, porque muitos deles voltam, porque são deportados de lá, ameaçados de morte, e são realmente
considerados como execráveis. Mas só Deus pode mudar essa realidade. Só a oração dessa igreja, só os joelhos desse povo, só o clamor desse povo pode salvar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus, irmãos, a palavra que nós lemos no livro de Ezequiel fala sobre a restauração do povo de Deus. É uma profecia dirigida a Israel, não propriamente para a igreja do Senhor Jesus. É uma promessa para o povo de Israel. Deus prometeu a Israel através de Ezequiel de que ele traria de volta o seu povo para a terra prometida. E o que me fez pensar nesse versículo nessa noite foi uma frase que eu li quando estive no museu em Jerusalém, Museu do Holocausto. Está aqui a Mareni que foi conosco lá. E estava lá essa frase em inglês, do Ezequiel capítulo 37. E dizia exatamente o que lemos na Bíblia, que ele trará de volta todos os que estavam dispersos pelo mundo. Mas quando Deus falou a Ezequiel, ele estava numa situação muito difícil. Deus revelou a Ezequiel numa hora em que ele estava sofrendo muito. Eu havia falado, se os irmãos lembram no culto que eu estive aqui, quando eu falei também sobre Ezequiel, que ele tinha vindo para um cativeiro muito jovem, com 17 para 18 anos de idade, que ele foi da segunda leva, que a primeira leva foi Daniel e seus companheiros que serviram na corte babilônica. Mas Ezequiel estava servindo no meio do povo. E quando você abre a Bíblia lá em primeiro capítulo de Ezequiel, você vai ler o que nós já sabemos, que estando eu junto aos cativos do rio Quebar, abriram-se os céus e ouvi visões de Deus. E no capítulo 2, Deus pega Ezequiel de novo pela mão e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. Glória a Deus. E Deus começou a falar com Ezequiel e não parou mais. Alguns teólogos mais racionalistas dizem que Ezequiel era um homem desequilibrado por causa das profecias difíceis de entendimento. Mas eu quero dizer para vocês, quem não enxerga a espiritualidade, enxerga só o que é normal. Mas o mundo não deve nada aos normais. O mundo deve aos loucos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu digo isso até na vida secular para alguns amigos. Eu disse: mas o fulano é doido. Eu disse: rapaz, o mundo não deve nada aos normais. Ou você acha que seria fácil para Santos Dumont, alguém enxergando, olhando Santos Dumont, correndo igual um doido com aquele balão, tentando fazer voar? Quantos o chamaram de louco? Quantos olharam para Thomas Edison, que tentando criar a lâmpada? E diz a história que várias vezes ele queimava, ele explodia, criava acidentes. E um dia, com seu esforço, alguém dizia: mas esse cara é doido. Ele conseguiu criar a lâmpada incandescente.
com filamento de tungstênio. Claro que hoje já temos aí as lâmpadas, né, com vapor de mercúrio e outros tipos. Mas quando alguém criou a primeira vez, alguém o teve como louco. Paulo disse que as loucuras do homem, as loucuras de Deus, a nossa vida, o nosso comportamento são loucuras para o homem, mas para Deus é poder e a manifestação da glória. Aleluia, glória a Deus. O homem natural não consegue compreender o espiritual. Então, se Ezequiel era um desses, eu me encontro no meio deles, porque também eu sou um doido de Cristo. Porque eu quero fazer a diferença nesse mundo que está Aleluia. Aleluia. Agora Ezequiel está diante do desafio. A palavra nos diz que Deus tomou ele, pegou ele e levou para um lugar. Irmão Eliseu, tanto lugar bonito para levar Ezequiel. Se Ezequiel fosse um profeta reclamador, ele disse: mas Deus, por que tu não me leva no monte para me mostrar as grandezas dessa cidade? Por que tu não me leva para os céus para conhecer a tua glória? Por que tu não me levas para estar junto dos anjos querubins, para que eu possa ver e contemplar a tua formosura? Tu me trazes ao vale. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Primeiro aspecto, que o vale é o teste final de preparação dos homens. Aleluia! Glória! Nem o deserto prepara como o vale. Os grandes homens de Deus saíram, foram para o deserto, como foi com Moisés, que saiu e esteve no deserto por muito tempo, como foram os homens de Deus que foram para o deserto, como Elias que foi para o deserto, como João Batista que veio no deserto, como Jesus que esteve no deserto. Mas tem momento na vida que o deserto parece que ainda não é o suficiente. Para Jacó o deserto não serviu, irmãos. Jacó não estava pronto, ele continuava ainda naquela situação dele, não sabia o que queria. E a Bíblia diz então que Jacó se encontrou com Deus no vale. E no vale, irmãos, é você e Deus, não tem outro, não tem ninguém para acariciar, não, é você e Deus. Você vai ter que dizer: daqui não saio, sei que tu me abençoe, sei que tu resolve o meu problema, sei que tu expulsa a minha palavra. Glória a Deus, glória a Deus, Glória! Meu Deus! Deus disse: Ezequiel, tu vais comigo para o vale. Mas Senhor, para o vale? É para o vale, estou indo, vem comigo. Mas quem sabe, Senhor, é um vale lindo, maravilhoso, cheio de rios verdejantes, campos verdejantes. Vem, Ezequiel, que eu vou te mostrar o vale. O anjo pega, Deus pega o Senhor com a mão forte e diz: está aqui. Filho do homem, estás vendo esse vale? Estou vendo, Senhor. Você está vendo o que contém aqui no meio do vale? É, Senhor. Não vejo nada de beleza daquele vale, não vejo árvore, não vejo planta, não vejo lírio, não vejo nada que possa me animar.
estás vendo aqueles ossos secos, filho do homem? Sim, Senhor, eu estou vendo. Filho do homem, caminha, anda. Uma das exigências de Deus disse: anda, anda. Mas Senhor, eu não posso olhar de longe, aquilo lá me assusta. Anda de um lado para outro e olhe o vale. A Bíblia diz que Deus exigiu que Ezequiel andasse de um lado para outro, dos quatro cantos, olhando o que ele estava vendo no vale. E Deus disse: estás vendo? Senhor, são ossos secos. Só vejo ossos. Sim, filho do homem. E eu te pergunto: tu achas que eu poderia, que aqueles ossos poderiam reviver e a tornar a ter vida? Ezequiel olhou para ele assustado e disse: Senhor, tu sabes. Quem sou eu para saber isso? Quem sou eu para saber até onde tu podes ir? Tu sabes, se tu quiseres. Glória a Deus. Aleluia. Você está no vale? Eu não sei se você está no vale aqui nessa noite, se você já passou pelo vale. Mas Deus está dizendo para você que é possível mudar essa situação. Amém. E Ele está perguntando para você, filho do homem, filha do homem: queres que eu mude a tua situação nessa noite? Queres que eu mude essa situação no teu casamento, na tua vida profissional, a ação dos teus filhos na droga? Queres que eu mude? Você pode dizer: tu o sabes. Quantos querem dizer: depende de ti, Senhor? Levante a sua mão. Tu o sabes. Vamos à palavra. Aleluia. Fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel ficou um pouco assustado e disse: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o quê? Eu sou quem? O Senhor. Amém? Amém. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eu quero me ater a esse versículo. Houve ruído enquanto eu profetizava. Irmãos, querem que as coisas comecem a mudar na sua vida? Queres que comecemos a ganhar almas para Jesus nessa localidade? Profetiza. Queres que comece a mudar o teu bairro, a tua comunidade, a tua família, os teus filhos? Profetiza. Profetiza sobre a vida deles. Fale a palavra. Diga o que tem que dizer. Fale o que o Senhor manda dizer. Aleluia. Não perca tempo
Não sei se tem acontecido com muitos dos irmãos, mas de vez em quando somos surpreendidos por pessoas que falamos de Jesus no passado. Naquele encontro que nós tivemos, pastor, me procurou um jovem, já um jovem senhor, que também é pastor agora, nem sabia. E ele me abraçou e disse: você não está bem lembrado de mim? Eu disse: acho que sim. Aí disse o nome dele, disse: você pregou para mim lá em Siderópolis, em Rio Fiorita, quando trabalhávamos juntos na Próspera. Eu disse: é verdade? Sim. Foi lá que eu ouvi a primeira vez falar de Jesus. Você profetizou sobre a minha vida. Hoje eu sou um pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava na semana passada vindo de Florianópolis. Um colega de trabalho que trabalhou comigo na Assembleia Legislativa por muitos anos, colega de gabinete, jamais imaginaria, seria a última pessoa do mundo que eu imaginaria que se convertesse a Jesus. Mas um dia, em uma das nossas viagens a trabalho, eu falando de Jesus para ele, disse: amigo, Deus me mostra que um dia, chama ele de Vila, Deus me mostra que um dia você vai ser um pastor. Ele riu na hora, mas depois ficou sério. Na semana retrasada, eu estava vindo de Florianópolis, o celular tocou, eu atendi. A paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. Quem? Sou eu, Vila. Paz do Senhor. Rapaz, eu sou crente agora em Jesus. A paz do Senhor. Ele assim: tu lembra aquele dia que tu profetizou para mim que eu seria pastor? Eu ainda não sou pastor, mas sou um crente em Jesus. Profetiza sobre os vales, sobre os ossos secos, que eles ressuscitarão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nunca perca tempo. Fale de Jesus a qualquer momento, a qualquer segundo, para quem puder, irmão. O meu falecido pai era um exímio ganhador de almas. Eu admirava ele. Ele tinha uma sabedoria para ganhar almas. E muitos dos irmãos aqui de Criciúma conheceram o irmão Toninho, o Didi, a falecida Suzana, né? Crentes antigos aqui. Ele ganhou para Jesus aquele casal de uma forma inteligente. E tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. O irmão Toninho de saudosa memória, a irmã Didi também já foi com o Senhor para a glória. E a Suzana também partiu com o Senhor. Muitos conheceram. Mas quando meu pai ganhou o irmão Toninho para Jesus, ele começava a pregar e mostrar o Evangelho. Ele era viciado em cigarro e começou a insistir com ele até que se converteu. E meu pai não descansou enquanto não trouxe a sua esposa para Jesus. E um dia os dois estavam indo para a igreja, e meu pai disse: Didi, vamos para a igreja comigo, vamos conosco, o Toninho está indo, vamos junto. Era assim: não, lá os crentes oram de costa para o altar, na hora da oração. E eu não faço isso na minha igreja, eu oro ao contrário, eu oro sempre de volta para o altar. O meu pai disse assim: não precisa orar de costa, ora como você quiser. Mas eu posso, pode, vem assim mesmo. Aleluia. Irmãos, era lá na congregação do Rio Fiorita. Quem conheceu a congregação do Rio Fiorita aqui? Lá, antiga lenda, minha prima conheceu. E ela veio, começou a orar, todo mundo orando normal como nós oramos, olhando para a porta, porque meu pai disse que nós orávamos para a porta, que era para receber o Espírito Santo. Então ele deu uma lá, inventou uma história e colou. E
ela não acreditou muito, mas ela veio, não quis aceitar e começou a orar, ao contrário. E de repente desceu uma glória sobre aquele lugar. Aleluia. Como sempre acontecia lá, desceu o poder de Deus no Pentecoste, e ela era muito efusiva, muito dinâmica, ela tinha muita facilidade de comunicação. E quando o poder saiu na rua, era um culto ao ar livre, tinha muita gente lá fora. Ela foi para a porta e começou a gritar: vocês aí fora, o que estão fazendo aí que não entram aqui? Eu recebi o poder de Deus em minha vida, vem aqui fazer como eu estou, viver como eu sou. Aleluia! Da glória a Jesus! Ficou de pé. Profetiza! Aleluia! Encerrando, somente a parte final. Aleluia! No versículo 10 diz assim: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. O exército que é grande e extremo. Aqui nessa noite é o exército de Deus. Aqui nessa noite há pessoas que já foram ossos secos. Aqui existe um exército que já foi realmente um vale de ossos secos na sua vida espiritual e na sua vida material. Pessoas que tinham um casamento desestruturado, que viviam uma vida irregular, mas quando conheceram a Jesus, quando tiveram um encontro com Jesus, as vidas se modificaram. Mas agora existe um exército curado aqui. Esse exército precisa ir. Esse exército precisa fazer a sua parte. Esse exército tem que fazer missão. Aleluia. Quem quer disso de glória, levante sua mão. E eu quero começar com os jovens. Eu quero começar por vocês. Porque no nosso tempo de juventude da Meuad, que nos anos 70, e nos anos 70 e começo de 80, principalmente 70, muitos missionários saíram daqui de Criciúma, que nasceram e que se formaram no meio da mocidade. Nós orávamos naquele porão da igreja, Deus tomava conta daquele ambiente. Eles saíam para cima da igreja profetizando, e muitos cultos da mocidade Deus levantou